Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Hoje, dia 27 de maio de 2020, uma quarta-feira, nós estamos aqui de novo para estudarmos a Palavra de Deus, dando continuidade ao estudo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Hoje vamos estudar o capítulo 3, dos versos 12 a 16. Mas deixa eu mandar um abraço então para todos os irmãos da Náutica, os nossos irmãos das congregações ali no Jardim Rio Branco, também Mongaguá, Itanhaém, saudade de todos. Louvamos a Deus pelas perspectivas, que temos visto aí de possibilidade de reabertura dos trabalhos nos templos. Já temos aí agora já a certeza em Mongaguá, que foi aprovado já, e então em breve ali os trabalhos estarão sendo normalizados. Quer dizer, normalizados num certo sentido, irmãos? Porque nós sabemos que há uma série de regras que devem ser seguidas, mas só de podermos reabrir o templo já é uma grande alegria para todos. E sabemos que isso também há de se dar também em São Vicente e creio também em Itanhaém. Amém? Então, por isso, alegria nos nossos corações. Quero cumprimentar também a todos aqueles irmãos em Cristo de outras igrejas que têm seguido os estudos, amigos, familiares. Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem, feitas estas saudações importantes, vamos ao estudo da Palavra de Deus sem demora. Eu vou ler o texto da Palavra de Deus, Filipenses 3, de 12 a 16, e depois nós vamos orar. Então a Palavra de Deus ela diz assim, no texto sagrado: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Amém? Até aí então o verso 16, vamos orar ao Senhor. Deus de graça, Deus de poder e Pai de amor, nós glorificamos o Teu santo nome pela bênção que é nós podermos, de novo, estarmos em torno da Tua presença e também da Tua palavra. Palavra esta, Senhor, que é lida e por si mesma é abençoada e abençoadora. Nós rogamos agora, Senhor, que haja entendimento nas nossas vidas, por meio do poder do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la nas nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tem misericórdia, te pedimos, e purifica o Teu povo. Abençoa também, Senhor, cada lar, cada vida agora sintonizada, Senhor, nesse instante de estudo bíblico. Ao mesmo tempo, Senhor, pedimos uma bênção para a nossa nação, assim como temos constantemente batido a Tua porta, de forma, Senhor, que toda esta situação ela seja revertida e o Teu nome, Senhor, seja reconhecido como aquele que assim o fez e, portanto, seja glorificado. Porque Tu és digno, Senhor, de receber todo louvor, glória e honra. Oh, Pai, muito obrigado por estar em comunhão contigo nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então fizemos a leitura de um texto aqui, mas nós precisamos nos recordar então
daquilo que vimos na semana anterior, não é verdade? Para que a gente tenha, então, um prosseguimento aí com coerência de tudo aquilo que vem sendo falado pelo apóstolo Paulo. Então, na semana anterior, nós deixamos a carta aos Filipenses naquele momento em que Paulo falava de sua experiência de perda e de ganho. Você se lembra? Ele havia deixado, então, sua vida de confiança nas obras da carne para ganhar a Cristo, sendo justificado pela fé. E ele, então, informa aos seus leitores que o seu maior desejo era obter o sublime conhecimento de Cristo, algo baseado no relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Agora aqui, irmãos, quando nós lemos esse texto, ele vai querer ensinar aos filipenses que o crente deve buscar o crescimento espiritual rumo à maturidade cristã. Ele também orienta como alcançar esse crescimento, como, nas palavras dele mesmo, buscar o prêmio dessa soberana vocação. Então, baseado nisso é que nós lemos então essa passagem, tá? E que nos orienta dessa forma. Muito bem, então, eu não acredito que o apóstolo Paulo fosse um fã de esportes. Mas o fato é, irmãos, que ele usou muitas metáforas esportivas para se referir à vida cristã em meio às diversas cartas que ele escreveu para as igrejas. Então você vai encontrar menções esportivas na carta aos Romanos, na primeira carta aos Coríntios, aos Efésios, até para quando ele escreveu para Timóteo, na primeira e na segunda carta. Ele usa então esse exemplo da esportividade para falar alguma coisa a respeito da vida cristã. Aqui, também nesse texto, o apóstolo Paulo faz esse mesmo uso. Eu entendo, irmãos, é que ele, como um bom mestre, dado que a prática esportiva era algo muito considerável, né, naquela época, era algo que chamava muito a atenção e o interesse, então, das pessoas no Império Romano. Então, ele, como um bom mestre, ele quis usar essas metáforas para que os irmãos, então, pudessem compreender melhor aquilo que ele estava querendo dizer. E nós vamos perceber, então, que, mesmo hoje, nos nossos dias, esse uso metafórico, então, nos auxilia, continua nos auxiliando no entendimento das verdades espirituais que o apóstolo Paulo, então, queria passar para a igreja do Senhor Jesus. Então, é por isso, tá, irmãos, que nós estamos usando esse título aí, tá, de correndo em busca do prêmio, tá? Então, o nosso alvo é alcançar esse prêmio da soberana vocação. Paulo começa aqui, então, dizendo já, irmãos, de princípio, que nessa jornada ele não alcançou ainda a perfeição. Ele é muito claro nesse sentido. No entanto, ele persegue isso, ele tem isso como um objetivo na sua vida. Tá? Irmãos, e ele vai ser tão enfático, sabe, nessa questão, ele vai ser até um pouco repetitivo, né? Nós lemos aqui poucos versículos, mas ele insiste nessa tecla de que ele não alcançou o prêmio, de que ele ainda está perseguindo. Então, irmãos, talvez Paulo ele bata acentuadamente nessa tecla, porque ele queira combater um falso ensino que talvez estivesse querendo adentrar a igreja do Senhor Jesus. É aquela ideia doutrinária, já muito antiga, tá, do perfeccionismo.
Ou seja, o que essa doutrina afirma? Ela afirma que o crente, então, salvo em Jesus, ele pode, nesta vida, obter a perfeição. Chegar num ponto, irmãos, aonde ele viva uma vida de perfeição moral e espiritual sem pecado. Então, esse ensinamento, ele tanto poderia estar vindo através daqueles mestres judaizantes que nós falamos na semana anterior, tá? Porque eles poderiam estar alegando que os crentes filipenses, para alcançar a perfeição, deveriam então circuncidar-se, e seguir a lei. Então, dessa forma, eles estariam vivendo a plena perfeição da vida cristã. Pode ser também que já fosse ali um início da doutrina gnóstica, querendo adentrar na igreja cristã, como de fato influenciou alguns círculos, nos primeiros séculos da era cristã dentro da igreja. E então a filosofia gnóstica, ela trabalhava em cima de que poderiam existir dentro do corpo de crentes algumas pessoas mais iluminadas pelo conhecimento dos mistérios da palavra de Deus, dos mistérios presentes nas Escrituras, e essas pessoas mais iluminadas, então, conhecedoras desses mistérios, eles chegariam, então, a um nível espiritual, chamado, então, os pneumáticos, os espirituais, onde então, num nível que eles estivessem, onde eles alcançariam essa perfeição moral e espiritual. Então, Paulo parece que ele aí já vai combatendo toda e qualquer ideia nesse sentido. Paulo, ele vai afirmar, sim, que na vida cristã, e ele se coloca como exemplo disso, nós vamos ter que constantemente perseverar diante da luta presente contra o pecado. E isso se dará até o fim das nossas vidas. Então, o crente, irmãos, em sua jornada cristã, ele cometerá pecados, tá? Mas arrependido, ele vai obter o perdão e a purificação em Cristo Jesus. Você verá isso claramente em textos como Hebreus capítulo 10, versos 19 a 22, e também lá em 1 João capítulo 1, versos de 7 a 10. Tá? Então, Paulo combate toda e qualquer ideia nesse sentido de perfeccionismo. E dado esse esclarecimento inicial, irmãos, nós começamos a verificar então como se entendemos que precisamos crescer, precisamos correr nessa direção deste alvo soberano, como correremos? Quais são os princípios que nós devemos então valorizar nessa corrida? E utilizarmos-nos de cada um deles. Muito bem, Paulo ele vai falando então, versículo a versículo, coisas que são importantes para nós. Nós vamos destacar algumas delas aqui. Então, no verso 12, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala que ele prossegue, tá? Prossigo, diz ele. Então, não é somente saber que nós precisamos alcançar o prêmio. É necessário, literalmente, porque a palavra prosseguir aí, se você for no original, você vai compreender então que ela significa correr. Mas é correr com grande esforço, aonde a pessoa que corre, ela não pode jamais estar aquém
do que se deve fazer. Ela deve aplicar toda a sua força, toda a sua mobilização na direção de alcançar nessa corrida a linha de chegada. Então, cabe aqui aquela ilustração baseada em corredores que nós vemos isso ocorrer muito nos nossos dias, né? Quando eles estão ali chegando ao final da corrida, já na linha final, naquele sprint final, você percebe que eles se debruçam para frente, eles se jogam para frente, querendo então alcançar ali o primeiro lugar. Então, esse corredor é alguém que corre então com essa inclinação de sempre buscar o primeiro lugar e não um segundo, um terceiro, um quarto, mas esse impulso forte. É isso que significa literalmente a palavra prosseguir aí nesse verso de número 12, como querendo dar tudo de si ali ao final da corrida. Tá? Então, primeira coisa, há que se ter um esforço em prosseguir o alvo. Amém? Verso 13, o apóstolo diz assim: uma coisa faço, tá certo? Uma coisa faço. Então, perceba aqui que o apóstolo Paulo, ele está falando de foco, tá? Foco, preste bem atenção nisso, tá? Ele se concentra em algo, ele não dispersa a sua visão em diferentes frentes, tá? Em várias possibilidades. Pelo contrário, ele tem um esforço aqui também, só que agora de concentração. Então, seus olhos estão focados no alvo, irmãos. Qualquer corredor, ele sabe, né, irmãos? Qualquer corredor, ele sabe que se ele olhar para o chão, tá certo? Se ele ficar na corrida, olhando para os seus pés, tá? Baixar a cabeça para correr, ele vai correr um sério risco de tropeçar e cair. Tá? Então ele corre de cabeça erguida e olhando sempre para frente, para aquele que é o alvo dele, tá certo? E aí, eventualmente, surgindo algum obstáculo, alguma situação problemática, ele poder então ali, tá certo? Se desviar e continuar mantendo o alvo, o foco. Então, esse aspecto também do ensino do apóstolo não podemos deixar de fazer menção aqui. É difícil para o crente, irmãos, na sua vida cristã, em termos de desenvolvimento, ele ficar, focando em muitas coisas, deixando de concentrar-se na pessoa de Cristo e no querer ser como Cristo, o ideal de todo cristão. É claro, irmãos, voltamos àquele princípio inicial de que essa perfeição semelhante a Cristo, ela não é alcançada aqui, ela só será alcançada na vida futura, mas, no entanto, devemos nos concentrar nisso. Amém? Tá? É muito importante, então, essa observação. Mas ele continua dizendo, então, no verso 13, que uma coisa faço, é o foco. Mas ele diz assim, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, irmãos, essa primeira frase de esquecer as coisas que atrás ficam, nós precisamos refletir que Paulo está se referindo certamente
a tudo aquilo que dizia respeito à sua vida anterior, à conversão, todo gloriar-se que ele tinha, né, aquele orgulho da sua origem, do seu zelo farisaico e até mesmo da perseguição que ele fazia dos crentes. Então deixar tudo aquilo para trás para somente agora olhar para frente, olhar para Jesus. Tá? Então nós notamos aqui uma continuidade no pensamento do apóstolo Paulo no que diz respeito ao texto anterior estudado na semana anterior. Mas para nós aqui, irmãos, é bom frisar que na nossa jornada, nessa caminhada, ou melhor dizendo, nessa corrida, tá? Existem então alguns riscos. Assim como o corredor que está na pista, ele tem que olhar para frente, ele não pode ficar olhando para trás. Tá? Acabamos de dizer que ele não podia olhar para baixo, mas olhar para trás ele também não pode. Tá certo? Porque senão ele vai novamente encontrar algum obstáculo na caminhada e ele vai cair, porque ele está olhando para trás. Então, tudo que seja de nossa vida anterior precisa ser deixado para trás, tá bom? Então, e outras coisas mais até, tá certo? Eu vou aqui mencionar algumas coisas que são riscos para a nossa corrida. Por exemplo, quando nós lemos a parábola do semeador, que saiu a semear a boa semente e ela caiu em diferentes tipos de solo, nós notamos lá que existe aquele solo que é o solo pedregoso. E ali, então, o Senhor Jesus, ele orienta os seus discípulos, depois na explicação da parábola, que aquelas pedras que sufocaram, né, o crescimento da semente, tá, são as provas. Ou seja, as angústias da vida, a perseguição sofrida. Existem aqueles, então, que abandonarão a corrida por conta das provações da vida. Então, isso é um risco que existe. Tá? E isso deve ser mencionado aqui. Há também, irmãos, aqueles que muitas vezes estão na vida cristã, mas eles estão indiferentes a essa necessidade de busca da perfeição, de busca de um amadurecimento cristão. Estão indiferentes, seja pela falta de orientação na palavra de Deus, porque desconhecem que assim devem proceder, tá? Ou até porque se acomodaram na vida cristã. A vida cristã, infelizmente, tem muitos cristãos que estão indiferentes, vivendo de forma acomodada na vida cristã, paralisaram, deixaram de perceber que há necessidade aí de uma constante busca para a melhoria da nossa vida cristã. E o que é pior, né, irmãos? Quando paralisa, quando se acomoda, a gente percebe que, na realidade, o que começa a acontecer é um retrocesso. Só começa a voltar atrás. Tá? A forma de vida anterior. Veja que é bem isso que Paulo está dizendo aqui, que não pode ocorrer. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, essa indiferença, essa apatia é extremamente perigosa também. Tá? É mais um risco que a gente quer fazer menção. Há também as distrações, tá? Ou seja, aquilo que tira o nosso foco. O ponto anterior que nós acabamos falando aqui. E aí voltamos à parábola do semeador, porque ele fala na parábola do semeador que existe aquela boa semente que caiu em meio aos espinhos.
E quando Jesus então orienta a respeito desses espinhos, ele diz que esses espinhos são os cuidados deste mundo. Tá? Então a pessoa começa a se preocupar com as suas necessidades, tá certo? Ou ainda com aquilo que não seria necessidade, mas é algo que ela deseja alcançar. Sonhos, projetos, e então ela foca naquilo e ela acaba se distraindo do foco e do alvo, que é Cristo Jesus, que é o crescimento na vida cristã. Um outro tipo de espinho, coisa que vai desviar o foco, é a sedução das riquezas. Jesus fala disso quando se refere na explicação referente aos espinhos. Então a pessoa começa a ser dominada pelos desejos de ter, de possuir, e acaba então aprisionada na avareza, tá bom? Então isso também é terrível para desviar o foco principal do crente, que é Cristo Jesus. Algo muito sutil também, irmãos, que acaba atrapalhando, que é um grande risco, que desvia o foco, é a questão dos relacionamentos. Relacionamentos que muitas vezes são prejudiciais ao cristão. Ao invés dele influenciar a pessoa que está ao seu lado, ele acaba sendo influenciado por esta pessoa que está ao seu lado. Muitas vezes, então, esses relacionamentos são ou relacionamentos de amizade ou até relacionamentos amorosos, tá? Que são extremamente prejudiciais se há aí julgo desigual. O risco é enorme dessa pessoa, então, perder o foco de Cristo e começar, então, a valorizar extremamente esse relacionamento e esquece, então, e começa a viver indiferente ao crescimento na vida cristã. Por fim, as próprias tentações, que são lutas que nós passamos e que vêm de nós mesmos, porque somos tentados pela nossa própria cobiça. O que o tentador faz é tão somente, vamos dizer assim, despertar em nós essa cobiça que já existe em nós. Então, aqueles desejos que são desejos ímpios, mas que querem e desejam nos desviar do caminho. Então, precisamos compreender que aquilo que Paulo fala aqui coisas que precisam ser deixadas para trás. Porque se não as deixarmos para trás, não conseguiremos avançar adiante. Tá? Então, evite olhar para trás. Amém? E prossiga para o alvo, como o apóstolo Paulo está falando aqui. No verso 14, irmãos, que eu diria assim aqui, é o versículo chave desta passagem, porque ele diz assim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bem, então, irmãos, soberana vocação, que o apóstolo Paulo fala aqui, se você for no original grego, você vai encontrar literalmente aí essa expressão significando o chamado do alto. Então isso teria a ver, irmãos, com a origem do nosso chamado. Nós fomos diretamente chamados dos céus, amém? Tá? É Deus, com a sua graça, que em Cristo Jesus nos tem chamado, tá?
E é isso também que nós devemos alcançar, tá bom, irmãos? Então, não é somente, essa expressão não diz somente com respeito à origem do nosso chamado, mas diz também respeito ao destino do nosso chamado. É o céu. Tá? Indiretamente aqui, irmãos, isso vai reforçar aquela ideia inicial que o apóstolo Paulo já vem defendendo, que nós não alcançamos a perfeição aqui. A perfeição é alcançada lá, no nosso destino final. Amém? Tá? Então, precisamos fazer aqui mais esta confirmação daquilo que Paulo inicialmente falava. Mas, irmãos, Paulo está se referindo então aqui a este prêmio, e você já logo nota o que é esse prêmio quando você se recorda daquelas palavras na última carta que Paulo escreveu a Timóteo, ali no capítulo 4, quando Paulo disse, então, acompanha aí a leitura: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Então, Paulo está falando aí da coroa da justiça, o prêmio, tá certo? Que ele há de alcançar, e também todos aqueles que amam, então, a vinda do Senhor Jesus. Esse, então, é o alvo. Essa é a motivação, tá certo? Dessa vida espelhada já hoje em Cristo Jesus, tá certo? Como nosso principal alvo, que há de se concluir naquela oportunidade. Amém? Verso 15, o apóstolo Paulo vai fazer aqui um jogo de palavras, tá certo, irmãos? Aliás, ele faz nessa passagem, eu acabei não fazendo menção disso, mas o apóstolo Paulo escrevendo, irmãos, ele é tão sábio, né? É óbvio a orientação certamente do Espírito Santo, mas também a sua própria contribuição com a sabedoria, tá? de expressar as suas ideias através da escrita, né? Então, o apóstolo Paulo aqui faz um jogo de palavras. Ele diz aqui, irmãos, por isso, verso 15, todos quantos já somos perfeitos. Poxa, mas a gente acabou de ler Paulo dizendo que ele não era perfeito, ele não tinha alcançado, que ele ainda está percorrendo. E assim como ele, nós também, é isso que ele está querendo ensinar aqui. De repente ele fala, puxa, mas nós que já somos perfeitos, então, afinal de contas, nós somos ou não somos? Então, na verdade, o apóstolo Paulo aqui, ele faz esse jogo de palavras. Na realidade, ele vem afirmando tudo isso que nós afirmamos até agora, certo? No entanto, irmãos, todo aquele que está imbuído na sua vida cristã desse esforço para perseguir o prêmio da soberana vocação, ele já pode ser chamado de perfeito, tá certo? E isso em Cristo Jesus. É uma questão, irmãos, posicional nossa diante do nosso Salvador, tá bom? A mesma coisa serve, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 1, verso 1, quando no endereçamento da carta, o apóstolo Paulo chama então os crentes filipenses de santos. Então, de fato, eles podem ser reconhecidos e chamados de santos. Por quê? Porque o Espírito Santo está operando neles uma obra constante de santificação. Amém? É óbvio que a santidade ela não é plena,
tá certo? E a mesma coisa que a ideia da perfeição, ela não é plena, nós estamos numa busca, mas por conta de estarmos nessa busca, então podemos ser assim enquadrados, chamados dessa forma, como Paulo chama aqui então a cada um de nós de perfeitos. Mas ele vai falar isso, irmãos, com a intenção de dizer assim, olha, sintamos isto mesmo. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte, que todos nós, cristãos, precisamos pensar dessa mesma forma no que diz respeito a essa corrida para alcançar esse prêmio. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, assim como eu corro me esforçando, você precisa sentir a mesma coisa. Tá? Ou seja, nós precisamos sentir da mesma forma, pensar da mesma forma. Precisamos nos esforçar nessa corrida. Precisamos ter foco, tá? Neste alvo a ser alcançado. Precisamos sim deixar as coisas para trás, para que a gente possa seguir avançando. É isso que Paulo está dizendo assim. Então, ninguém está excluído, ninguém do povo de Deus, da igreja, está excluído de pensar da mesma forma dentro daquilo que Paulo está explanando aqui. Amém? E ele chega até a afirmar, irmãos, uma coisa aqui importante, porque ele diz assim, ó, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Amém? Então preste atenção, que aquele que não pensa dessa maneira a qual o apóstolo Paulo está se referindo, e que é para todo crente, tá? Deus de alguma forma, através de uma obra sua, ele vai fazer com que a pessoa venha a pensar desta maneira. Tá? Aí Deus vai, se a pessoa não se conscientizar disso, tá? Sendo uma vez instruída, ela se conscientizar e começar a dar esses passos, Deus então, ele vai, ou através da sua palavra, ou através de alguma correção que ele precise dar na vida daquela pessoa, agindo de forma poderosa, mas Deus vai fazer com que a pessoa entre neste trilho. Amém, irmãos? Tá? Então preste atenção na importância de tudo isso que o apóstolo Paulo vem dizendo. Tá? E para encerrarmos aqui hoje, irmãos, no verso 16, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, novamente ele diz, e sintamos o mesmo. Tá? Então, irmãos, preste bem atenção, Paulo está usando a metáfora de uma corrida. Então, deve-se entender aqui que o crente, ele precisa se manter no mesmo ritmo de corrida, no mesmo foco de corrida, na mesma diligência, tá certo? E, sobretudo, no mesmo alvo. Se até aqui ele já avançou em alguma coisa na sua vida cristã, ele precisa continuar sendo coerente com aquilo, até onde ele avançou. E daí sempre para frente. Ok? Irmãos, esses versos 15 e 16, os quais aqui nós falamos agora e nesse encerramento do estudo bíblico, é importante ressaltar que a gente percebe aqui que essa corrida ela é coletiva. Amém? Tá? O apóstolo Paulo ele vai trazer esse, enquanto ele focava no primeiro momento, né, sempre em si mesmo, falando individualmente, óbvio que ele queria ser um exemplo, mas agora fica claro que essa caminhada é para todos. Isso vai servir, irmãos, até na continuidade do nosso estudo, versos 17 seguintes, até o término do capítulo, mas nós vamos deixar para enfocar, então, isso no próximo estudo, tá certo? Mas guarde essa informação. Muito bem, irmãos. Encerrando, eu desejo e oro
para que você possa, na sua carreira cristã, você possa ter essa mesma atitude do apóstolo Paulo em sua vida, tá? Que você seja aí esforçado, que você mantenha o foco, que você não olhe para trás, mas que você siga então adiante, crescendo até aquele dia glorioso, tá? Ao qual nós vamos estar com o Pai, e aí sim nós estaremos nessa condição plena de perfeição. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Até o próximo encontro, até o próximo estudo bíblico. Deus te abençoe. Boa noite.